Olá, você confere agora notícias e reportagens que estão em destaque no Senado Federal. O Senado aprovou a proposta sobre gastos do governo com publicidade em ano eleitoral. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. O projeto permite ao governo federal um aumento de 25 milhões de reais em gastos com publicidade dos órgãos públicos ainda em 2022. O texto também muda a forma de cálculo para determinar quantos governos federal, estaduais e municipais podem gastar com publicidade em anos eleitorais. Para arrematar, falando do atendimento plural, do atendimento a um setor da economia brasileira, que assim, e a exemplo de tantos outros setores, precisam nesse momento de reforço, garantia de emprego, de maneira absolutamente suprapartidária, atendendo todas as instâncias desse segmento que emprega milhares de brasileiros. Efetivamente, eu não tenho os números de quanto que pode ter eventualmente caído o faturamento das emissoras com a propaganda dos governos de Estado e do governo federal. O meu único problema, senhor presidente, é que a regra só se lembraram de fazê-la não durante a pandemia. Resolveram fazê-la no mês de maio do ano eleitoral, quando estamos a 45 dias do encerramento da possibilidade dos governos estaduais fazerem propaganda. As regras para licitação e contratação de serviços de comunicação institucional passam a ser pela modalidade de técnica e preço, ou melhor, técnica, ao invés do uso apenas do preço, como ocorre pela modalidade pregão. A matéria vai à sanção, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. A Comissão de Defesa do Consumidor debateu em audiência pública o possível caso de propaganda enganosa envolvendo os sanduíches Mac Picanha e o Upper Costela. Imagina você comprar um sanduíche achando que é de picanha ou de costela e, na hora de consumir, descobrir que pagou por um sanduíche apenas com cheiro dessas duas carnes consideradas nobres. O PROCON do Distrito Federal recebeu denúncias e entendeu que as informações e publicidade sobre produtos assim, feitos por duas redes de fast food de Brasília, eram enganosas e determinou a retirada dos produtos do cardápio. A informação da rotulagem, senador, da rotulagem, da publicidade, das embalagens, ela é tão importante, esboço sobre essa importância, sobre como isso influencia na escolha dos consumidores. E essa informação, senador, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser correta, ela precisa ser clara, precisa ser transparente e ostensivo. Ostensivo no sentido de que o consumidor ele pode percebê-la de forma imediata, quando ele for manusear um produto ou mesmo uma embalagem. Nas justificativas encaminhadas à comissão e lidas pelo senador Nelsinho Trade, as empresas McDonald's e Burger King dizem que jamais tiveram a intenção de induzir os consumidores a erro. Além de não enunciar em qualquer momento que o hambúrguer seria feito de carne de picanha, a mensagem foi clara ao destacar o fato de o sanduíche ter molho sabor de picanha. Ao fazê-lo, a empresa acreditava que estava comunicando claramente ao consumidor que o sabor de picanha que se dava ao nome do sanduíche derivava do molho e não da composição do hambúrguer. O Upper Costela ganhou seu nome pelo sabor. E não há nada errado com isso, na medida em que foram observadas todas as diretrizes regulamentares que pautam o setor, tais como regras de consumo, regulamentação publicitária e regulamentação sanitária. É preciso acrescentar que o aroma da costela suína do hambúrguer do Upper Costela é natural. Vale dizer, advém de aromatizante natural. O sabor da costela suína em hambúrguer suíno, legitimada a BK Brasil, a denominar seu sanduíche como Upper Costela. Nesse sentido, a informação prestada ao cliente sempre foi clara, ostensiva, completa, em língua portuguesa, como estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Os participantes da audiência pública defenderam que a responsabilidade não deve ser transferida para o consumidor. No dia a dia, as nossas decisões de compra, principalmente de bens de consumo, a gente não aciona o nosso sistema reflexivo. A gente aciona o nosso sistema automático. Então,
o consumidor ele sempre vai procurar padrões para sua tomada de decisão. Então, o nível de exigência que é dado para ele nesses momentos é muito alto, e isso não vai acontecer. Não adianta eu fazer campanhas de informação, campanhas elucidativas, chamar atenção. O meu padrão intuitivo, emocional, ele vai falar mais alto. Então, a primeira coisa, a gente não pode colocar responsabilidade no consumidor totalmente pelas suas decisões. Existe toda a necessidade de uma regulação de um ambiente alimentar. A informação, conforme dispõe o CDC, ela não basta simplesmente a sua existência. Ela tem que existir de uma forma que seja clara e adequada. E aqui eu reforço o termo adequado colocado pelo CDC, porque a gente precisa discutir o que é adequado para informar as pessoas. É adequado que a informação sobre a picanha ou a costela não existir constar nos últimos segundos de um anúncio publicitário? É adequado que essa informação conste em letras pequenas, no rótulo, em algum lugar escondido da embalagem? Não, isso claramente não basta, isso claramente ofende os direitos dos consumidores, e a gente precisa olhar para esse aspecto. Eu, particularmente, não iria sentir com gosto de picanha, porque excluí da minha alimentação esse tipo de alimento, fast food. O fast food não faz parte. Por quê? Porque tem noção do risco que causa à saúde. Então, ter essa noção e ter essa escolha, eu acho que deveria ficar bem claro, até nos anúncios de publicidade, até nos anúncios dentro da lanchonete, principalmente para os jovens, o que é esse perigo de estar se alimentando constantemente desse tipo de alimento. A Comissão Temporária Externa de Petrópolis aprovou o relatório do senador Carlos Portinho, com recomendações para minimizar os prejuízos causados pelas enchentes de fevereiro no município serrano do Rio de Janeiro, e ainda com propostas para evitar que novas calamidades como essa aconteçam. O temporal que atingiu Petrópolis em fevereiro deste ano deixou um rastro de destruição no município. O grande volume de chuva causou deslizamento de encostas, enxurradas e alagamentos. O resultado, mais de 230 mortes, a economia do município debilitada e a comunidade traumatizada, no que se configurou como a maior tragédia da história da cidade serrana do Rio de Janeiro. 7 senadores foram escolhidos para compor a Comissão Temporária Externa para acompanhar a situação de Petrópolis. A comissão criada no Senado para acompanhar de perto a situação e propor soluções visitou o município, se reuniu com autoridades locais e agora apresenta um relatório com encaminhamentos em 4 eixos: a prevenção de futuros deslizamentos, uma política habitacional para as áreas de risco, medidas de alívio psicológico à população e a identificação de recursos federais para aplicar na reconstrução da cidade. O relatório final apresenta 95 recomendações para reverter os estragos e reduzir os riscos de novos desastres. As sugestões são dirigidas à Prefeitura de Petrópolis, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, ao Governo Federal e outras instituições, além do próprio Poder Legislativo. As recomendações que o relatório faz a nós próprios, ou seja, ao Senado Federal, a gente possa, por lei, avançar com essas recomendações, regulando questões importantes como o aluguel social, regulando a compra assistida, a busca ativa, dentre tantas outras. Todas as propostas estão sendo colocadas aqui no relatório. O que depender do governo federal, obviamente nós temos uma possibilidade maior de dar agilidade, fazer com que se transforme em realidade. Fazer todos os esforços possíveis para que tudo que foi colocado dentro desse relatório realmente saia na prática e, consequentemente, os moradores de Petrópolis e das cidades ali vizinhas sejam os maiores beneficiados. Agora a gente vai ver o que foi notícia nas casas legislativas do país. O Giro pelos Parlamentos do Brasil é uma parceria entre a TV Senado e as emissoras legislativas.
Oi, pessoal. Você vai ver que em São Paulo, vereadores criaram uma comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias de que a poluição do polo petroquímico de Capuava estaria causando doenças na população. Em Roraima, deputados aprovaram 2 modificações na Constituição Estadual. Uma delas obriga o ensino do espanhol nas escolas públicas. E no Amapá, a Assembleia aprovou a criação da Semana da África. Veja no giro. Foi instalada na Câmara Municipal de São Paulo a CPI da poluição petroquímica. A comissão será presidida pelo vereador Alessandro Guedes, do PT. A CPI vai investigar denúncias sobre a poluição e a contaminação ambiental no entorno do polo petroquímico de Capuava, na região do ABC Paulista, que vem prejudicando a saúde de moradores de bairros da zona leste da capital que vivem nas proximidades. Nesta primeira reunião foram eleitos o presidente, o vice e o relator. As denúncias que chegaram diziam o seguinte, que a poluição causada pelo polo estava gerando doença no povo que mora em São Paulo. Fizemos 2 audiências públicas, tentamos encontrar caminhos e diálogo, inclusive com o próprio polo, e não conseguimos avançar. E resolvemos fazer uma CPI. Tem relação também ao estudo da doutora Maria Ângela, que é uma médica endocrinologista da USP, que definiu nesse estudo que o polo pode ser possivelmente um gerador de tireoide de Hashimoto, que é uma doença autoimune nas pessoas, a poluição gerada pelo polo. Essa CPI é muito importante para que a gente realmente possa estar sabendo realmente o que está acontecendo. Mesmo que seja só a tireoidite de Hashimoto, algo está errado naquela região. O polo petroquímico de Capuava está localizado nos municípios de Mauá e Santo André e existe desde 1954. As indústrias instaladas na área produzem matérias-primas para a fabricação de borrachas, tintas, produtos farmacêuticos, calçados, cosméticos, agrotóxicos, entre outros. A Assembleia Legislativa de Roraima aprovou nesta semana 2 propostas de emenda à Constituição em segundo turno. A primeira torna obrigatória a disciplina de língua espanhola na rede de ensino público estadual. Professores formados em espanhol acompanharam a votação pelo movimento Fica Espanhol. A PEC permite o retorno da disciplina de espanhol à grade curricular de ensino. Os deputados levaram em consideração principalmente o fato de Roraima fazer fronteira com a Venezuela e manter negócios com o país vizinho. Além disso, é o estado que mais recebe imigrantes venezuelanos, muitos deles estudantes da rede pública. Os deputados aprovaram ainda a PEC que possibilita aos órgãos públicos a contagem do tempo de serviço em dobro para servidores que atuaram na pandemia. A contagem se aplicará a aposentadorias e progressões. As matérias devem ser promulgadas nos próximos dias pela mesa diretora. Foi aprovado na sessão desta quarta-feira da Assembleia Legislativa o projeto da deputada Cristina Almeida, que cria no Estado a Semana da África, em alusão ao Dia Internacional da África. A semana terá início sempre no dia 19, com término no dia 25 de maio de cada ano, e passa a contar com as atividades educacionais, culturais, econômicas e sociais, eventos, divulgações, seminários e palestras nas escolas, universidades, praças, teatros e equipamentos públicos do Estado. Nós queremos ouvir os nossos irmãos compatriotas para que a gente possa cada vez mais conhecer essa riqueza, que foi a construção do Brasil através da chegada do povo negro, que ajudou tanto a fomentar e até hoje a nossa economia. O membro da Academia Amapaense de Batuque e Mar Abaixo, Carlos Peru, usou a tribuna da Assembleia para falar da importância do projeto em benefício da cultura afrodescendente do Amapá. Isso fortalece muito a gente quanto poder, Estado, reconhecer todo esse nosso trabalho, E agora nós, quanto sociedade civil, manter acesa a chama, fazer um grande evento a partir de então e agregar a eles valores. O turístico, a economia, o artesanato, a arte plástica, a literatura. Eu acredito que, no geral, quem ganha com isso é o povo do Amapá.
Veja agora na coluna Momento Eco, destaques do programa Eco Senado deste final de semana com o jornalista César Mendes. O programa Eco Senado de maio traz uma entrevista com Sidney Possuelo, gravada no Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília. Último expoente de uma linhagem de sertanistas que desbravaram os confins do Brasil, fazendo contato com índios isolados. Sidney rememora o início de sua carreira com os irmãos Vilas Boas. Eu fui atrás da aventura com eles. Eles me mostraram os povos indígenas. E quando eu conheço os povos indígenas, o que era uma vontade de aventura, com o passar do tempo, vivendo, conhecendo os índios, cantando as canções junto com ele, comendo a comida com ele, caçando. E aí nasce um outro sentimento que me manteve até hoje, que é um sentimento de respeito, de consideração, porque nessa intimidade você começa a ver a luta deles para a sua própria existência. Aquilo que era natural há 100 anos passados, ou não sei quanto tempo, hoje não é mais. Em março deste ano, em sinal de protesto contra a atual política indigenista adotada pelo governo federal, Sidney Possuelo devolveu a medalha que recebeu da FUNAI há 35 anos pelos relevantes serviços prestados. No dia 18 de março deste ano, o presidente Jair Bolsonaro recebeu essa mesma homenagem, a Medalha do Mérito Indigenista. Há uma ameaça permanente, ela está dispersa no nosso universo, que cada vez comprime mais os povos indígenas, e é o que nós estamos vendo agora no Congresso, querendo passar leis que, se passarem, vão realmente destruir os povos indígenas do Brasil. A única esperança, talvez, que haja, seja no próprio Congresso Nacional. Vocês do Congresso Nacional são os nossos representantes aí. Representam também o interesse dos povos indígenas. Protejam os índios, é a lei. A íntegra dessa entrevista com Sidney Possuelo você vê no programa Eco Senado de maio, que tem exibições no sábado às 9 da manhã e às 5 da tarde e no domingo às 8 da manhã e de novo às 5 da tarde. Já a coluna Momento Eco de hoje termina aqui. Tchau! O bicentenário da independência do Brasil é um marco que deve ser celebrado. Mas neste episódio vamos entender historicamente a importância de revisitar nosso passado. Os 200 anos de independência foi inclusive tema do concurso de redação do programa Jovem Senador deste ano. Estamos no ano do bicentenário da independência, um momento mais do que oportuno para buscarmos entender o que foi essa fase da história do Brasil. E comemorar não é apenas festejar, vai muito além disso. É o que conta o jornalista e historiador Eduardo Bueno. Comemorar, como a própria raiz da palavra explica, quer dizer rememorar coletivamente, comemorar, uma relembrança coletiva, quando uma sociedade como um todo olha para trás e repassa o que aconteceu, porque o passado está sempre mudando, o passado não é sempre igual, porque o passado depende do olhar que a gente lança sobre ele. E para celebrar um aniversário tão importante como esse, o Senado Federal instalou a Comissão Curadora do Bicentenário da Independência, que está planejando e organizando atividades por todo o Brasil. O senador e também historiador Randolph Rodrigues é o presidente da comissão. Terá uma caravana que deverá percorrer o Brasil, falando dos momentos da nossa independência. Planejamos realizar pelo menos 5 seminários sobre nossa independência em 5 regiões, nas 5 regiões do país. E no dia 7 de setembro, ou melhor, no dia 8 de setembro, nós teremos uma sessão solene pelos 200 anos aqui, com a presença já confirmada do presidente de Portugal, que foi convidado por mim e pelo presidente Rodrigo Pacheco na visita que fizemos
recentemente a Portugal e inauguraremos nessa celebração uma exposição permanente de Sebastião Salgado. E para convidar a moçada a também participar dessa reflexão, as redações do projeto Jovem Senador desse ano tiveram como tema 200 anos de independência, lições da história para a construção do amanhã. A reação foi muito boa, naturalmente por ser o ano não apenas por ser o ano do bicentenário, mas a forma como as escolas estão trabalhando esse tema em sala de aula. Nós temos que identificar qual foi o processo fundador nosso enquanto nação e o que fizemos nesses 200 anos para evoluir enquanto nação independente e onde erramos nesses 200 anos. É esta a importância de levar isso para ser debatido pelos jovens no Prêmio Jovem Senador. Os estudantes selecionados vêm a Brasília para vivenciar o processo de discussão e elaboração de leis no Senado durante uma semana. Os resultados dessa etapa já foram divulgados. Boa tarde, Ana Clara. Me conta aqui, você está participando de um concurso de redação do Senado? Porque você é a jovem senadora do Distrito Federal! Ana Clara tem 17 anos e foi uma das escolhidas para participar do projeto. Eu achei um tema honestamente maravilhoso porque faz todo sentido. Eu sempre acreditei que história é extremamente necessária se a gente quiser avançar verdadeiramente, porque é a única coisa que faz a gente compreender o nosso passado para avançar para um futuro melhor, para um futuro mais justo. O que eu trabalhei na minha redação foi realmente a questão do racismo estrutural, da época escravocrata. Tenho a grata satisfação de anunciar os vencedores nacionais do concurso de redação do programa Jovem Senador de 2022. O primeiro lugar é do jovem senador Francisco Davi da Silva Pereira, representante... Os alunos que participam do projeto recebem o apoio de um professor orientador. Procurou-se ali se elucidar todas as dúvidas sobre o concurso de redação, sobre o projeto Jovem Senador e sobre o que era ser um jovem senador. Eu acho que o grande desafio para o estudante foi escolher quais momentos históricos ainda repercutem e de forma relevante como problemas seculares no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Povo que não sabe como foi a independência, às vezes sequer consegue mantê-la ou conduzi-la para o caminho mais correto, porque povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então, venhamos todos juntos nessa que deve ser a grande comemoração dos 200 anos da independência. E nesta sexta-feira, a abolição da escravatura no Brasil completou 134 anos. Nós visitamos o arquivo do Senado para mostrar como está a Lei Áurea. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. O ano era 1888 e movimentos mundiais pressionavam com uma campanha abolicionista, que no Brasil ganhou o apoio da princesa regente, que também foi a primeira senadora brasileira e primeira mulher a assumir uma chefia de Estado no continente americano. Em uma tramitação que levou apenas 5 dias, deputados e senadores aprovaram o projeto de lei de iniciativa do governo imperial. E há 134 anos, em 13 de maio de 1888, estava abolida a escravidão no Brasil. A Lei Áurea tem apenas 2 artigos, mas foi capaz de mudar a história do Brasil e a vida de muitas pessoas. O documento fica guardado aqui no arquivo do Senado Federal, onde são tomados todos os cuidados em relação à temperatura e à umidade, para que as próximas gerações também possam conhecer essa parte da história do país. O Senado procura cuidar dessa documentação, desse conjunto documental, como
Nós temos salas especialmente tratadas em termos de ar-condicionado, temperatura, da umidade, tudo controlado, porque não se expõe os documentos sempre, deixa exposto como tem as obras de arte, né, ou alguns documentos em museu, porque senão rapidamente acabaria o documento, a gente não teria condições de estar vendo como a gente viu hoje a Lei Áurea. O texto original da Lei Áurea está registrado neste livro de autógrafos dos decretos e resoluções do Senado do Império. A expressão áurea, que se refere ao termo de ouro, enfrentaria a resistência dos representantes dos proprietários de escravos. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Na época, por exemplo, da Lei Áurea, nós tínhamos um grupo pequeno, não lembro, 5 ou 6 senadores, defendendo a condição servil. Por quê? Porque eles tinham interesse nos negócios. A escravidão, na realidade, foi um grande negócio, né? E os grandes latifundiários, cafeicultores, eles tinham a mão de obra servil como a base do negócio dele, do ganho deles. E isso, inclusive, gerou, muitos estudiosos falam que isso gerou a queda da monarquia. Essa história está bem preservada e deve ser conhecida e revisitada sempre que possível. 13 de maio é uma data que tem que ser lembrada para a gente refletir sobre a situação do negro no Brasil. A importância dele, o trabalho forçado que os negros tiveram no Brasil por muitos anos, praticamente do descobrimento até hoje, né? Mesmo com a abolição. Até hoje nós padecemos do racismo estrutural no Brasil, que realmente está incrustado na discriminação existente. E essa data é para refletir, a gente trabalhar contra esse preconceito de cor no Brasil. A gente precisa dar uma virada de página para que a gente possa incluir, aceitar o negro como a base da formação do povo brasileiro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.